igreja. Paz seja convosco. Nesse friozinho, ajuda a aquecer o coração de quem está perto de você aí. Dá um oizinho aí, faz uma cara de bonito, me ajuda a recepcionar quem veio. Ah, pastor, mas eu não gosto dessa hora. Irmão, nós vamos ter que morar no céu tudo junto. Tem jeito não. Nós vamos morar no céu juntos. Eu quero poder partilhar nessa noite uma palavra comigo e com você. Porque muitas das vezes, o nosso coração, nós nos sentimos sozinhos. E quando nos sentimos sozinhos, nos sentimos enfraquecidos. Parece que de alguma forma, a gente está abandonado, largado, e esse sentimento invade o nosso coração. E eu, quando estava orando a respeito disso, o Senhor falou no meu coração que muitas das vezes tem coisas e momentos que a gente parece que sabe, mas vai ficando esquecido dentro do meu coração e do céu. É como num casamento, num relacionamento, aonde a esposa precisa ouvir do marido o quanto ela é amada, o quanto ela é cuidada, o quanto ela é preciosa. Mas às vezes o marido diz, mas pastor, ela sabe. Não precisa dizer. Precisa. Porque às vezes o nosso coração está se sentindo assim. Alguém entende o que eu estou falando? Essa noite eu quero falar para mim e para você, como noiva de Cristo, que o nosso noivo nos ama. Eu quero pregar sobre a coisa mais simples da Bíblia. Eu quero pregar sobre o amor de Deus. Um Deus que nos ama. Eu quero, meus pregadores mirins aqui, eu vou já treinando já. A gente precisa aos poucos ir desenvolvendo. Porque toda a obra, o ministério, se ficar parado na vida de um homem só, ele é muito pequeno. Eu oro a Deus para que Deus levante pessoas apaixonadas por Jesus. E que mesmo depois, quando eu não estiver mais nessa terra, essa obra e esse ministério continue firme, crescendo para a glória do Senhor Jesus. Paz seja convosco. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Quem achou diz amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos ler de novo, acho que eles vão entender. Vamos ler de novo. Fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paz seja convosco. João 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Obrigado, queridos. Deus abençoe. Aplauda Jesus. Enquanto você está sentado, eu quero que você, nessa noite, deixe essa palavra entrar no seu coração, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Escute, se Deus não tivesse entregado o seu Filho, nós iríamos perecer, mas tenham a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que
não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Diga graças a Deus. A primeira coisa que nós precisamos, falando do amor de Deus, é olhar para o dono desse amor, para o caráter de Deus. Quando nós olhamos o caráter de Deus, quem é esse Deus? A primeira coisa que nós aprendemos é que Deus não tem amor. Diga, Deus não tem amor. A essência de Deus é o amor. O livro de 1 João 4,8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é o próprio amor. É a própria essência do amor. Agora, existem outras características da figura de Deus que eu preciso também conhecer. Não que elas se oponham entre si, mas elas se completam. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Não existe um amor desmedido. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque nessa geração existe uma ideia de um amor de Deus que não tem a ver com o amor de Deus da Bíblia. Uma ideia de um amor de Deus do tipo, o pai que tem o filho, e o pai deixa o filho fazer tudo o que quer, do jeito que quer, e quando o pai diz não, o filho olha para o pai e diz: pai, mas tu não me... Isso não é amor, isso é abandono. Deus, ele se contrapõe no caráter dele. Deus, ele é amor, mas Deus também, ele é justiça. Veja, o livro de Deuteronômio 32:4 diz: eis que a rocha, as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Justo e reto é o Senhor. Deus, ele ao mesmo tempo que ele é amor, ele é justiça. Ele vela por aquilo que ele fala. Ele cumpre aquilo que ele fala. Ele não volta atrás da sua palavra. Nós estávamos, como humanidade, numa situação de perecer, todos nós. A humanidade inteira. Agora veja, você nunca se perguntou por que Deus permitiu que Jesus morresse naquela cruz daquele jeito? Eu cheguei a ouvir de gente dizendo: essa história do evangelho é fachada, porque qual é o pai que vai deixar o filho morrer daquele jeito? Porque se Deus, ele é o todo-poderoso, e ele é todo-poderoso é o Senhor, por que ele não livrou Jesus da cruz e do sofrimento? Por que ele não livrou o Senhor Jesus de toda humilhação, traição, todas as dores que às vezes nós passamos, e muitas das vezes quase naufragamos? Eu posso garantir para você que Jesus passou por todas. A diferença de Jesus é que ele não é um Deus distante, que ele não conhece a humanidade. Ele veio e passou por tudo que nós, como homens carnais, passamos. Ele passou pela dor, ele passou pela traição, ele passou pelo abandono, ele passou pelo chicote, ele passou pela vergonha da nudez, ele passou pelos cravos, passou pela cruz, passou por tudo. Todas a pressão emocional no Getsemane, ao ponto de sangrar na sua oração. Isso só acontece com uma pessoa num estado avançado de estresse.
O Senhor sabe o que é estresse, o Senhor sabe o que é ter um momento depressivo. Tudo ele passou. Agora, você nunca se perguntou por que Deus, sendo Deus, permitiu que o seu filho passasse por isso? Alguém já se questionou sobre isso? Porque, na verdade, o Senhor é justiça. Tem uma história de um pai amoroso, mas um pai que trazia ensino para os seus filhos. E ele disse: olha, vocês têm liberdade para fazer, brincar, correr, mas isto aqui vocês não podem fazer. Ele deu um limite para o filho. E ele deu, além do limite, ele deu uma consequência. Ele disse: olha, porque se vocês fizerem isso, eu vou ter que discipliná-los com vara. E os filhos começaram a brincar, fazer, e aquela tentação de fazer aquilo que não era para fazer. E eles acabaram fazendo. E tiveram que enfrentar o seu pai. E o seu pai era um homem que amava, mas era um homem de palavra. Ele disse: eu disse que se vocês fizessem, vocês teriam consequências. E vocês iriam passar pela vara. Só que quando aquele pai pega a vara, aqueles olhinhos esbugalhados da criança, olhando com medo, ele olhou para o filho e falou: meu Deus, eu não consigo fazer isso. Mas eu dei a minha palavra. Eu não posso voltar atrás naquilo que eu estou ensinando a eles. Então, nessa história, o pai deixa os filhos sentados e ele pega a vara. Só que ao invés de bater nos filhos, ele bate nele mesmo. E bate com força. E os filhos não entendendo nada. Porque na verdade é meio sem sentido o que aquele pai estava fazendo. Assim como é sem sentido o que Deus fez pela humanidade, na nossa mentalidade. Porque Deus disse: se vocês pecarem, a morte vai chegar. Tem uma consequência. O livro de Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas existe um salário, um preço por tudo que nós fizemos. Existe um preço do pecado. E que Deus claramente disse: se vocês fizerem, vocês morrerão. Agora fica a posição de Deus entre o seu amor e a sua justiça. O Senhor deu regras, posicionamento, direcionamento. O livro de Isaías 53:5 diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, e outras versões diz pisaduras, nós fomos curados. A dor, a ferida, a machucadura, que deveria acontecer no filho, pois afinal foi o filho que pecou, o próprio Deus assume, e ele cumpre a sua justiça nele mesmo. Porque quando falamos de Deus e falamos de Jesus, é uma pessoa. Deus, ele cumpre a sua justiça, e ele cumpre com muito rigor. Ele não cumpre de qualquer jeito, ele não pune de qualquer jeito. Isaías 53:10, coloca aí para nós. Escute, quem está comigo até aqui? Isaías 53:10. Trancou aí a Bíblia? Aleluia. Contudo, leia isso. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer.
a própria justiça de Deus, que abomina o pecado. Foi da vontade de Deus que ele descarrega a sua justiça no próprio Filho. E fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito a vida dele uma oferta pela culpa minha e sua, ele verá a sua descendência prolongado seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Quando nós falamos do amor de Deus, eu preciso olhar para a consequência. Porque às vezes nós vulgarizamos a palavra amor. Nós não entendemos a profundidade do amor de Deus, a grandeza do amor de Deus. Foi o amor de Deus, aonde a justiça de Deus, ela foi descarregada em Jesus, foi cumprida em Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor agradou, ele precisava ter a sua justiça suprida. Então ele agradou moê-lo. Não foi qualquer coisa, foi uma moedura. O próprio Deus decide cumprir nele mesmo o castigo que ele disse que caberia à humanidade por amor de mim e por amor de você. Alguém entende sobre o que eu estou tentando pregar aqui? Então, quando você falar do amor de Deus, eu preciso que você entenda esse amor. Não é um amor qualquer, um amor sem compromisso, um amor sem sacrifício. O amor de Deus é um amor profundo, é um amor verdadeiro e que nos deu alguns ricos benefícios. Benefício número 1, o amor de Deus nos perdoou. Você pode dizer graças a Deus? O amor de Deus, mesmo eu e você merecendo o pior, ele pega o pior e lança nele e nos dá o melhor. O amor de Deus nos perdoou. O livro de João 12 diz: mas todo quantos o recebê-lo, deu-lhes o poder, escute isso, de serem feitos. O que significa que antes de receber Jesus, eu não tenho esse poder e eu não sou. O mundo diz que todo mundo é filho. Vamos junto, todo mundo é filho. Não é verdade? Não é verdade. Porque a Bíblia diz que só é filho aquele que acessa o que o Pai liberou. É como se tivesse um benefício. Vou dar o que está na moda, um benefício do governo. É lançado para toda a população. Mas para você acessar, você tem que ir na agência bancária, você tem que levar o documento, se cadastrar e acessar. O amor de Deus também é assim. O perdão de Deus também é assim. Ele está liberado para toda a humanidade. Mas cabe a mim e a você acessar. Quando eu recebo Jesus, quando eu digo, Senhor, eu quero te receber como meu único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que eu acesso esse amor, eu acesso esse perdão. E quando eu acesso, eu ganho o poder de ser feito filho de Deus. Eu preciso acessar. Alguém entende o que eu estou pregando aqui? Irmãos, eu estou falando isso porque tem pessoas que às vezes estão e vão de igreja e vão e nunca acessam. Não, pastor, mas eu sei que Deus me ama. Não, o benefício está pronto. Você precisa acessar. Como que eu acesso, pastor? É simples. Eu decido com o poder da minha palavra, com a mudança da minha vida, eu digo, Senhor, eu quero receber como único e suficiente Salvador. Eu não creio em outras imagens, eu não creio em outros deuses. Pastor, mas eu já fui
de pacto, de terreiro, de umbanda. Senhor, eu quero cancelar isso tudo. Nesta noite eu quero te receber como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu quero entregar a minha vida para ti. Eu estou acessando o poder de Deus sobre a minha vida. Alguém entende o que eu estou pregando até aqui? A primeira coisa que precisa acessar. Primeiro benefício, perdão. Agora veja, Deus ama tanto eu e você, que Ele recebe como a gente está. Ele te recebe como você está aqui. Pastor, mas tu não sabe o que eu fiz, nem quero saber. Eu sei que Jesus quer te receber. Só que você não vai permanecer do jeito que você vai estar. Porque o segundo benefício do amor de Deus é a transformação. A Bíblia diz que nós somos transformados. Primeiro, nós somos libertos. Pastor, mas fala de liberto, é demônios, influências demoníacas. Mas somos libertos. Quando eu recebo Jesus, eu dou acesso ao Senhor, para que Ele liberte a minha vida de toda e qualquer situação, circunstâncias. Eu permito que o Senhor adentre na minha vida. Alguém está entendendo o que eu estou tentando pregar aqui? Novos conceitos na minha vida. Em resumo, uma nova vida. O livro de Romanos 6,4 diz, 6,4, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, escute, assim também andamos nós em nova vida. Quando eu recebo Jesus, não é só os meus pecados passados que são perdoados. O Senhor também entra na minha vida e me dá condições de eu começar uma vida nova a partir daquele momento que eu recebi o Senhor Jesus. Alguém está vivo aí, irmãos? Terceiro, quando nós falamos de novidade de vida, eu me lembro muito de Maria Madalena. Maria Madalena tem toda uma história. A Bíblia diz que ela era mulher pecadora. Todo mundo é pecador, pastor? Não, mas a Bíblia fala dela. Significa que ela tinha pecados em áreas onde todo mundo foca, que é na área da sexualidade. Essa mulher, a Bíblia diz que 7 demônios habitavam nela, ela foi liberta de demônios. Então vamos ver quem era Maria Madalena. Uma mulher endemoniada, uma mulher que considerada prostituta, mal falada na sociedade, o lixo da sociedade da época. Essa era a história dela. Mas ela encontra Jesus. Ela recebe Jesus. E Jesus transforma a vida dessa mulher. De um jeito tal, opinião minha, não é a Bíblia que diz, mas ela é uma das melhores discípulas do Senhor Jesus, depois que ela entregou a vida nele. Você percebe o que Deus quer fazer com a sua vida? Ele não quer só que você entregue. Deixa Deus transformar. Deixa Deus tirar o que tem que tirar, colocar o que tem que colocar. Permita que a transformação de Deus, ela continue. O livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, diz assim, a vereda do justo é como luz de aurora. Vai clareando aos pouquinhos, até se tornar um dia perfeito. Significa que o caminho do justo é como uma noite, está escuro lá fora. Sim ou não? Vamos juntos, sim ou não? Está escuro. Assim é a nossa vida. Mas a luz de aurora é quando o sol da justiça começa a nascer devagarinho. Quando você vê, e quando você menos perceber, é meio-dia. E a sua vida está iluminada, transformada para a glória do nome do Senhor Jesus. Jesus perdoa, transforma. O que mais que Jesus faz? O amor dele, ele nos capacita. Diga a Deus, através de Jesus, quer me capacitar para fazer tudo o que Ele quer que eu faça nessa terra.
Tem alguém vivo aí? Da onde isso, pastor? Lucas 10:19. O Senhor Jesus diz: eis que vos dou autoridade, poder, para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. O Senhor, Ele nos perdoa, o Senhor nos transforma, e o Senhor quer nos capacitar a sermos conquistadores, não somente nessa terra, mas também na eternidade. O livro de João 14:12 diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, tem alguém aí? Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Você percebe que o amor de Deus, ele não é algo assim, fictício, uma coisa solta. Ele é um processo, ele é transformador e ele é capacitador. Agora, qual obra maior a gente pode fazer do que Jesus, irmãos? Quando Jesus diz, vocês farão obras maiores, algumas pessoas entram em nós e falam, nossa, eu vou ter que ressuscitar quantos mortos, porque Jesus, aonde passava, a morte ia embora. Aonde tinha um enfermo era curado, aonde tinha um endemoniado, e vão fazer mais do que isso. Tem duas obras maiores que eu e você podemos fazer do que Jesus. Duas. Número 1, é impossível para Jesus fazer. Se arrepender. Porque ele nunca pecou. Ele viveu nessa terra e ele nunca pecou. A obra e a coragem e a humildade de dizer, Senhor, eu pequei. Eu quero pedir perdão ao Senhor. Eu quero me arrepender diante de Ti. Só eu e você podemos fazer. Jesus não, porque Ele nunca pecou sobre essa terra. Alguém vivo aí? Segundo, a quantidade de pessoas que eu e você temos condições de atingir. As obras maiores é a expansão, a quantidade, a amplitude. Quem tem rede social aqui? Só isso? Não. Quem tem rede social aqui? Usa a tua rede social. Quantas pessoas tu consegue atingir falando do amor de Jesus lá? Posta alguma coisa que presta, alguma coisa boa, algum trecho da palavra, alguma coisa que estimule. Isso Jesus não conseguiria fazer, mas eu e você continuamos vivos e temos a missão sobre essa terra de continuar espalhando o evangelho a toda criatura para a glória do nome do Senhor Jesus. Tem alguém comigo aí? O amor de Deus é transformador. É impossível me sentir sozinho. É impossível me sentir pequenino quando eu olho para a grandeza desse amor. Quando eu olho para um Deus, Criador de todas as galáxias, Criador de tudo, que por amor de mim e de você, Ele cumpre toda a sua sentença nele mesmo, para que eu e você pudéssemos desfrutar de uma vida e uma vida em abundância. É impossível não se sentir muito amado com esse Deus. Deixa o amor de Deus tocar você nessa noite. Mas eu quero já partir para o encerramento. Quando nós falamos do amor de Deus, nós lembramos da cruz e do resgate. O amor de Deus não para aí. O amor de Deus vai nos levar para a eternidade. Só tem 2 crentes vivos aí. O amor de Deus vai levar eu e você para a eternidade. Por quê? Porque Ele veio, pagou o preço, retornou aos céus, mas tem uma promessa. Tem crente que já se ligou, tem uma promessa. Toda Santa Ceia a gente fala dela, tem uma promessa.
Ele voltará. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, ele vai voltar para buscar eu e você. Quem crê nessa promessa de Deus aí, mas então glorifica e exalta o nome dele. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva. O amor dele não vai parar aqui, o amor dele vai levar eu e você para a eternidade. E eu quero poder falar só um pouquinho a respeito disso. O livro de Mateus, capítulo 24. Agora tu não vai conseguir acompanhar todos aí, filhão, porque é muito versículo. Mas vai gravando Mateus 24. Qual é? Fala sobre marcas e características de quando ele iria voltar. O que precisa acontecer para Jesus? Número 1. Livro de Mateus 24, 6. Guerras e rumores de guerras. Alguém tem ouvido sobre isso? Vamos lá, alguém tem ouvido sobre isso? Está cumprido. Nunca se ouviu tantas guerras juntas. Nunca se houve um tempo tão inflamado como esse. Nunca se falou de guerras nucleares como está se falando agora. Pastor, mas desde o início dos tempos se fala de guerra. Não é um fato, é a intensidade desse fato. Segundo, haveria fome, pestes e terremotos. Alguém tem ouvido falar sobre isso aí? Participa, mexe essa mão aí. Irmãos, nós vamos orar hoje. Os nossos irmãos da Venezuela, aqui do lado, devastado por terremotos. Pastor, mas terremoto sempre aconteceu, nunca nessa intensidade. Você percebe que a Bíblia diz que é como dores de parto, que quando está chegando a hora, as dores vão aumentando, a intensidade está aumentando. Está aumentando a intensidade de guerras, está aumentando a intensidade de pestes. Acabamos de ouvir de Canoas, falando, olha, Canoas está num surto, está não sei o que, coisa e tal, e isola. É todo momento coisas como essa. Nós não ouvimos falar muito disso. Fome, peste e terremoto. Livro de Mateus 24, 5, 11. Falsos cristos e falsos profetas. Pessoas que dizem que são o que não são. Todos os dias os jornais, infelizmente, falam a respeito disso. Aumento da maldade e esfriamento do amor. Quando a gente pensa que já ouviu de tudo, é surpreendido por uma coisa horrenda. Tem coisas, irmãos, que às vezes eu falo com a pastora Ju, eu falo, não, Jesus está às portas. Porque não é possível tantas coisas. Eu vi uma cena que alguém deve ter visto, horrível, um pai que pega uma criança pequenina de 3 anos, ele mete o pé na criança. Alguém viu aquela cena? Horrível. Horrível. Entre outros e outros e outros e outros e outros. Nós temos visto o esfriamento e a maldade humana se proliferando de todas as formas. E a Bíblia relata sobre o que iria acontecer antes da vinda de Jesus, para que eu e você pudéssemos ficar ligados sobre isso. Apostasia, muita gente abandonando da fé, muitas pessoas parando, apostando da fé. E a última marca: o evangelho será pregado em todas as nações. O livro de Mateus 24. Dessa lista, o que você acha que está faltando? E por que Jesus ainda não voltou por essa lista? Quem me ajuda? Só a última. Jesus não voltou ainda, porque está dando oportunidade para mim e para você, de falar do amor dele para as pessoas. Ele não voltou ainda,
porque o Senhor quer salvar todos, o máximo de pessoas. O Senhor não voltou ainda, porque a igreja está vendo um movimento, um avivamento. Nós temos pelo menos 3 missionários em regiões distantes que acompanhamos e de alguma forma abençoamos também, que estão pregando para povos que nunca ouviram falar de Jesus. Mas você percebe como as pegadas de Jesus estão próximas. Agora, pastor, você está falando isso, você quer aterrorizar a igreja. Você quer me deixar nervoso, porque Jesus está voltando e o mundo vai acabar e tantas coisas vão acontecer. Preste atenção no que o Senhor falou para mim e para você, para vivermos essa época. Tem alguém comigo aí? Lucas 21, 26. Coloca aqui, filhão. Lucas 21, 26. Vê se rapidão aí. Lucas 21, 26. O 27 e o 28. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão a este mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Haverá pessoas que vão se desesperar. 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. 28. Ora, ao começarem estas coisas que já começaram a suceder, o que é para fazer ali, irmão? Por quê? Só teme autoridade quem deve, irmão. Quem não deve autoridade à proteção, eu e você devemos nos alegrar, porque o nosso rei está à porta e o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Eu e você devemos manter essa chama acesa. Tudo que ele disse já está acontecendo, mas você não se desespera, você não entra em tribulação, você não entra em depressão. Você diz: o meu Senhor está voltando e eu vou para a eternidade com ele. Se vai aplaudir, aplaude direito, glorifica e exalta. O amor de Deus não tem fim, nada está fora do controle. Agora, como é que vai ser? Eu vou dar uma pincelada sobre a volta de Jesus. Será que dá tempo? Alguém quer ouvir sobre isso? Não. Número 1. Quando Jesus voltar, sabe, vai ser visível. Apocalipse 1:7, bota aí. Vamos lá. Aqui o Ministério Farol, gente. Vamos lá. Eis que vem com as nuvens, e todo olho, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. O dia que Jesus voltar, todo olho verá, de norte a sul, de leste a oeste. Pastor, como é que vai ser? Não tenho a mínima ideia, mas se tu crê na palavra de Deus, você tem que crer nele toda. E se diz que todo olho verá, é porque nós veremos a chegada do nosso Redentor. Alguém lembra como é que Jesus entrou em Jerusalém, montado numa jumentinha, é animal de carga. A jumentinha não tem glória, a jumentinha é humilhação. E alguém, quando pensa em Jesus, ela lembra do pobrezinho que nasceu em Belém. Eu quero falar que ali era uma fase de Jesus cumprindo a missão da ovelha muda. Mas na segunda vinda de Jesus, não é assim que ele virá. Livro de Mateus 24:30, e diz assim:
Mateus 24. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. Ele não virá mais como um jumentinho. O Senhor vem com poder e com glória para buscar a sua igreja. Vou dar mais uma característica. Tessalonicenses 4,16. Pastor, como é que eu vou? Não, calma, que tu vai. Não tem como ele vir e você não saber. 1 Tessalonicenses 4,16. Aleluia. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando ele vier, vai ser um barulho e um alarido, o anjo vai soar as trombetas. Irmão, vai ser algo apoteótico, faraônico, vai ser algo tremendo, poderoso, glorioso. Olho nenhum virá, nem nunca passou pela mente humana o retorno do Senhor Jesus. E eu estou pregando o que os discípulos já estavam esperando naquela época, 2000 anos atrás. Mas Jesus disse: ei, tudo isso tem que acontecer. Ele vai preceder a minha chegada. E eu acabei de ler com você, quase tudo já está pronto. Eu começo a perceber por tudo que vejo, sinto, a presença, a unção, as pegadas de Jesus voltando. Mas quando ele voltar, será visível, será com som e será cheio de glória. Pastor, que tempo isso vai demorar? 1 Tessalonicenses 5:2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão do que o dia do Senhor, ele vem como um ladrão de noite. A Bíblia diz que ele vai se aparecer do Oriente ao Ocidente. Vai ser rápido, mas vai ser tremendo, poderoso, glorioso. Deus, ele não amou você, ele não me amou somente para perdoar os nossos pecados. Ele nos amou para perdoar os nossos pecados, transformar a nossa vida, nos empoderar para sermos homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo nessa terra, e nos amou ao ponto de não nos deixar. Ele vai vir nos buscar para estarmos a eternidade com Ele. Só quem recebe se coloca de pé. Esse amor de Deus é um amor de Deus tremendo. É algo que só o Senhor pode fazer. Então, quando você está se sentindo, escute, fecha teus olhos, curva sua fronte, deixa eu falar um pouquinho com você. Quando nós lemos Salmos 42, versículo 5, nós enxergamos Davi brigando com a sua alma. Quando ele diz: ó minha alma, por que tu estás abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Davi estava dizendo, por que esse sentimento de peso, esse sentimento de abandono, esse sentimento de tristeza, por que esse sentimento de fracasso, por que esse sentimento de que eu não sou amado, por que esse sentimento? Davi estava falando para a alma dele: ei minha alma, por que tu estás abatida? Confia no Senhor, porque eu ainda o louvarei. Eu quero poder orar, porque de verdade Satanás, ele procura assaltar nossas mentes e os nossos corações. Às vezes, por mais que nós saibamos e temos o conhecimento da palavra, às vezes nos sentimos assim, pequenos, enfraquecidos. E essa noite o Senhor manda para mim e para você uma palavra dizendo: ei, eu sou o mesmo.
que entreguei o meu filho para poder salvar você. Eu sou o mesmo Deus que cumpri toda a minha justiça no meu filho para poder dar vida para você. Às vezes nos sentimos pequeninos e enfraquecidos. Eu quero pedir que o amor de Deus, ele possa encher sua vida, possa encher seu coração. Vai falando com Deus, deixa esse amor entrar sobre a sua vida. Deixa esse amor de Deus tocar sobre você. Você é extremamente precioso. Se você soubesse o quão precioso você é. É muito bom você saber que tu tem um Deus que te ama. Ele não te ama só quando você faz coisas boas. Ele te ama por quem você é. Deixa esse amor de Deus tocar a sua vida, tocar o seu coração. Enquanto essa canção vai sendo ministrada, deixa essa palavra ir entrando sobre você.